Por 4 anos, Putin vendeu esta guerra ao povo russo como uma epopeia de vitória. Mapas nas telas, hinos, gritos de triunfo. Agora, essas mesmas telas estão discutindo algo completamente diferente: a evacuação forçada das próprias cidades fronteiriças da Rússia. A pessoa que propõe isso não é uma figura da oposição. É a voz mais alta do Kremlin, Vladimir Solovyov. Em uma transmissão no último domingo à noite, assistida por milhões, ele disse que as pessoas que vivem ao longo da fronteira deveriam ser movidas milhares de quilómetros para o interior do país. Estamos falando de 200 mil a 300 mil pessoas vivendo nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, Kursk e Bryansk. Elas estão, de fato, vivendo na linha de frente, o que nos impede de deixar de lado a sigla PVR e simplesmente reconhecer que temos regiões que fornecem apoio. O que nos impede de acolher essas pessoas, dando-lhes a oportunidade de se realocar e viver uma vida normal em um novo lugar: o hectare do Extremo Oriente. E nenhum Estado pode dizer "estamos vencendo" enquanto discute retirar seus próprios cidadãos para o interior do seu próprio território. 4 anos de narrativa de vitória desmoronaram nessa única frase. Além disso, esta não é a primeira vez. Em Kursk, em Bryansk, em Belgorod, centenas de milhares de cidadãos russos já deixaram suas casas. Mas a escala discutida nessas telas hoje é muitas vezes maior. A razão é simples: a Ucrânia tomou a dianteira nesta guerra, e Putin, longe de vencer, não pode mais proteger as cidades dentro de sua própria fronteira. O plano sombrio que forçaria milhões a evacuar, estamos prestes a desmembrá-lo passo a passo. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente, e o vídeo não está alcançando muitas das pessoas que estariam interessadas. Inscrever-se, curtir o vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Agora vamos voltar àquela transmissão. O cenário é um dos programas políticos mais assistidos da Rússia, domingo à noite na Rússia 1. E a proposta de evacuação não foi a primeira coisa que ele disse. Antes disso, Solovyov emitiu um aviso muito mais sombrio. Na visão dele, a Ucrânia não se contentará mais com ataques ao setor de petróleo e gás e à infraestrutura de transporte. Sua frase foi direta: É precisamente por isso que eles estão mirando na infraestrutura de transporte. Está claro que, com a aproximação do inverno, haverá um ataque à infraestrutura de energia. Mas isso é óbvio, então precisamos tomar medidas preventivas agora mesmo. Em particular, uma das medidas mais eficazes é empurrar o inimigo o mais longe possível. Para isso, devemos fornecer ao nosso exército tudo o que precisa para lançar ataques em profundidade no território inimigo. Por exemplo, a situação na cidade de Energodar é extremamente grave. Essa sequência é a chave para todo este vídeo. A solução que Solovyov realmente quer é militar. A ideia de mover pessoas só surge onde essa solução não se concretizou. A imagem então ficou mais pesada. Ele descreveu uma situação extremamente grave na cidade de Energodar, na ocupada Zaporizhia e ao longo de toda a linha de contato. Então, o problema não está confinado apenas à faixa de fronteira da Rússia. A mesma condição se aplica em toda a frente que controla. E então veio a justificativa. De acordo com Solovyov, uma zona de morte de 40 km se formou ao longo da fronteira, e os civis não podem mais permanecer dentro dela. Essa declaração é uma admissão muito maior do que parece, já que um emissor estatal está admitindo que uma faixa sob o controle de seu próprio país não é mais habitável. Isso equivale a declarar que um país efetivamente apagou uma região do seu próprio mapa. Então vieram os números: entre 200 mil e 400 mil pessoas vivendo nas regiões de Kursk e Bryansk e nas partes ocupadas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Segundo sua própria descrição, essas pessoas estão efetivamente vivendo na linha de frente. E note isto: esse número cobre apenas a faixa mais próxima da fronteira. Nas regiões de Kursk, Belgorod e Bryansk, imediatamente atrás dela, vivem milhões de pessoas. Portanto, se o próprio aviso de Solovyov se concretizar e a infraestrutura de energia colapsar durante o inverno, a população sob ameaça de deslocamento não ficará nas centenas de milhares, chegará a milhões. A proposta dele foi esta: vamos evacuar essas pessoas, dar-lhes a chance de construir uma vida normal em algum lugar novo. E ele nomeou 3 destinos: o programa de hectare do extremo oriente do estado, os Urais e a região do Volga. Vamos distribuí-los pelo país, ele disse. Então ele imediatamente acrescentou:
Mas não abandonamos nosso próprio povo. Quando a linha de frente recuar, vamos reconstruir e as pessoas voltarão para suas casas. A ordem dessas frases diz tudo. Primeiro, não se pode viver lá. Em seguida, imediatamente, mas não estamos abandonando. Isso é menos um plano do que uma tentativa de suavizar uma verdade que não pode ser aceita. Ele tenta retirar o peso do que disse no momento em que o diz. Então, por que importa tanto quem disse isso? Solovyov não é um apresentador comum. Ele é o rosto mais visível da televisão estatal russa, por anos o defensor mais ferrenho da linha do Kremlin e um homem cuja proximidade com Putin remonta a décadas. As frases que ele constrói na tela muitas vezes funcionam como um sinal que chega antes das declarações oficiais. Por isso, vamos esvaziar as regiões fronteiriças, tem um peso completamente diferente vindo daquela boca, em vez de um canal de oposição. Para ver o verdadeiro peso deste apelo, é preciso lembrar o que o mesmo homem vem dizendo há anos. Solovyov passou anos defendendo entusiasticamente a destruição da infraestrutura energética da Ucrânia. Ucranianos deixados no escuro, deixados sem aquecimento, foram apresentados nessas telas como um objetivo. Agora a mesma voz está dizendo ao seu próprio público que eles podem ficar sem aquecimento neste inverno. E isso não é apenas uma ironia retórica, há uma realidade medida por trás disso. Pelo relatório da Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da ONU, as forças russas atacaram a infraestrutura energética da Ucrânia quase diariamente em janeiro de 2026. 5 desses foram ataques em grande escala, atingindo várias regiões ao mesmo tempo. Componentes-chave do sistema energético foram danificados ou destruídos em pelo menos 17 regiões, e em Kyiv. Milhões de pessoas tiveram acesso à eletricidade por apenas algumas horas por dia durante todo o mês. Os serviços de aquecimento e água também foram interrompidos. A consequência humana foi medida também. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, cerca de 325 mil ucranianos que haviam retornado para casa estão em risco de serem deslocados novamente por causa da crise energética. O que é exatamente por isso que algo precisa ser dito claramente no meio disso. Uma família sentada no escuro não é uma estatística, em qualquer lado que esteja. Os ucranianos que viveram 4 invernos sem aquecimento e os russos cujas casas ao longo da fronteira estão agora sendo discutidas para evacuação, são ambos civis pagando o preço pela mesma guerra. Reduzir o sofrimento de um lado para justificar o do outro é a pior maneira possível de contar essa história. O significado político também é bastante claro. O que o Kremlin passou anos narrando como o que estamos fazendo a eles agora, está sendo narrado como o que poderia acontecer conosco. E quando uma máquina de propaganda começa a assustar seu próprio público, a narrativa já escapou de seus controladores. Também vale a pena entender por que o inverno é tão crítico para a Rússia. A maioria das cidades russas é aquecida por sistemas de aquecimento distrital. Uma única usina alimenta a água quente e os radiadores de um bairro ou distrito inteiro. O sistema é eficiente, mas extremamente frágil, pois quando um nó falha, não há alternativa. A menos 20 graus, mesmo algumas horas de interrupção podem congelar os canos e causar danos permanentes. Essa é precisamente a ameaça que Solovyov quer dizer quando afirma: o inverno está chegando. E a razão para levá-la a sério é que a infraestrutura de energia e refinaria russa já tem sido alvo de ataques contínuos nos últimos meses. Portanto, o cenário discutido no ar não é um medo puramente hipotético, é a extensão de inverno de uma campanha que já começou. Então, por que a frase "zona de morte de 40 quilômetros" importa tanto? Porque na guerra convencional, uma frente é uma linha. Batalha na frente dela, vida atrás dela. Soldados lutam na frente, o reabastecimento acontece alguns quilômetros atrás, e 30 quilômetros atrás disso ficam o hospital, o depósito e o quartel-general. Essa zona de retaguarda é onde um exército respira. A guerra com drones destruiu essa geometria. Sistemas baratos voando em enxames e transmitindo imagens em tempo real tornaram a faixa segura atrás da frente perigosa até uma profundidade de 40 quilômetros. Agora o caminhão de suprimentos, a oficina de reparos e uma mercearia civil enfrentam o mesmo risco. E isso não é apenas um problema militar. Quando uma faixa de 30 a 40 quilômetros se torna efetivamente inabitável, as cidades, campos, fábricas e escolas dentro dela também perdem sua função. As pessoas não podem ficar lá. Aqueles que ficam não podem viver uma vida normal. As vidas daqueles que permanecem são um retrato em si mesmas. O agricultor que não consegue chegar ao campo na colheita, o lojista que não consegue entregar um pedido, a equipe médica que não consegue chegar a um paciente. Uma região esvazia-se economicamente primeiro e fisicamente depois. Além disso, essa profundidade continua a crescer.
No final de abril, drones ucranianos atacaram Yekaterinburg, a mais de 1.800 quilômetros da fronteira. O aeroporto da cidade tem sido fechado repetidamente desde então. Isso carrega um peso simbólico para a Rússia. Por séculos, a frase além dos Urais significava uma coisa na mente russa, o lugar seguro de invasões estrangeiras. Quando Napoleão atacou em 1812 e a Alemanha nazista em 1941, mover civis e fábricas para além dessas montanhas era suficiente. Agora, Solovyov está apontando para os mesmos endereços. No entanto, desta vez, esse terreno também se tornou contestável. Quando um país aponta para o canto mais distante de sua própria geografia como refúgio, ele já não possui algo como profundidade defensiva. Por trás dessa mudança estão simples fatores econômicos. O lado defensor tem que usar sistemas caros e um estoque limitado de munições para parar cada aeronave que se aproxima. O lado atacante pode pressionar a mesma linha com aeronaves muito mais baratas em números muito maiores. E proteger milhares de quilômetros da profundidade de um país de forma uniforme é impossível. O resultado? A defesa aérea se concentra nos pontos mais críticos e todo o resto fica relativamente aberto. A lógica que torna uma faixa de 40 km inabitável é a mesma lógica que fecha um aeroporto a 1.800 km de distância. Uma rápida pausa. Gostar, um comentário de uma palavra e se inscrever ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas, já que agora estamos passando para porque esta proposta não é uma fantasia e como a Rússia já passou por isso uma vez. A Rússia já passou por uma evacuação como esta. Quando as forças ucranianas entraram na região de Kursk em agosto de 2024, Moscou foi forçada a declarar uma emergência em nível federal. Mais de 76 mil pessoas foram evacuadas nos primeiros dias. Em 2 semanas, o número ultrapassou 120 mil. De acordo com os próprios dados dos oficiais russos, cerca de 150 mil pessoas nas áreas fronteiriças precisavam ser evacuadas, e até ao final de agosto, cerca de 133 mil delas já tinham sido movidas ou saído por seus próprios meios. A imagem que surgiu naqueles dias é importante para entender a proposta de hoje. Medidas de contra-terrorismo, incluindo vigilância telefônica e restrições de movimento, foram declaradas na região. Centros de acomodação temporária foram montados e o que mais se comentava era o caos no próprio local. Muitas pessoas acusaram as autoridades de avisá-las tarde demais e de não organizarem a evacuação adequadamente. Então, o que Solovyov está propondo hoje não é um exercício teórico. É algo que a Rússia fez há 2 anos em uma escala muito menor e teve dificuldades. O número sendo discutido agora é 2 a 3 vezes maior. E vale lembrar como foi aquela evacuação. Famílias embarcadas em ônibus, semanas passadas em abrigos temporários, filas para ajuda humanitária e casas deixadas para trás. Uma ordem de evacuação é uma única frase no papel. No terreno são dezenas de milhares de vidas separadas, viradas de cabeça para baixo. Há outra diferença também. A evacuação de 2024 foi urgente e temporária. As pessoas pensavam que estavam saindo por algumas semanas. O que está sendo proposto agora é mais próximo de um reassentamento permanente, pessoas levadas a milhares de quilômetros de distância para construir uma nova vida. A distância entre esses dois é a distância entre abrigo temporário e deslocamento. A lição política tirada na época é significativa para hoje também. A raiva que surgiu em Kursk foi direcionada principalmente às autoridades locais. A maioria dos observadores políticos russos avaliou que isso não se transformaria em uma pressão séria sobre o centro. Então, o sistema sabe como atribuir esse tipo de crise à região e proteger o centro. Mas uma coisa mudou. O que aconteceu naquela época ocorreu em uma única região e dependia de uma incursão terrestre surpresa. O que está sendo discutido agora abrange várias regiões e não se baseia em uma operação terrestre, mas em pressão contínua do ar. O primeiro foi um evento, o segundo é uma condição. Há algo facilmente perdido neste debate. Os lugares discutidos não são estepes vazias. Belgorod, Kursk e Bryansk estão entre as regiões mais produtivas da Rússia, e abaixo delas, acima delas e dentro delas estão ativos que sustentam a espinha dorsal econômica do país. Começa abaixo do solo. A estrutura geológica ao redor de Kursk é conhecida como uma das maiores bacias de minério de ferro do mundo. Uma parte significativa do minério que alimenta o aço russo vem de lá. Assim, essa faixa ao longo da fronteira é também onde começa a artéria que abastece a indústria pesada do país. Então, acima do solo, Belgorod está entre as principais regiões da Rússia em agricultura e produção de alimentos. Em grãos, beterraba açucareira e, acima de tudo, aves têm peso decisivo em escala nacional.
A substância concreta do que o Kremlin há anos chama de soberania alimentar é precisamente este solo. E então, energia. A região de Kursk abriga uma das grandes usinas nucleares do país. Ela alimenta não apenas a região, mas também uma ampla rede ao redor. E essa instalação fica bem ao lado da faixa inabitável que Solovyov descreveu no ar. Agora coloque essas três camadas lado a lado: mineração, agricultura e energia, os três ramos mais fundamentais da produção de qualquer estado. Nem são estas províncias subsidiadas sustentadas por ajuda de Moscou, pelo contrário, são regiões que contribuem para o centro através do que produzem. Portanto, esvaziá-las não seria apenas uma questão humanitária, mas abriria um buraco diretamente no lado da receita do Estado. E aqui está o custo menos discutido da proposta de evacuação. Quando você remove pessoas de uma região, você remove a mão que a opera junto com elas. O turno que opera a mina, o agricultor que trabalha no campo, o técnico que opera a usina, o motorista atrás do volante, todos eles fazem parte dessa mesma população. Uma instalação não precisa de uma bomba para parar. Ela para quando seus trabalhadores se vão. E uma camada militar entra aqui também. Essas regiões não apenas produzem, elas também são os corredores pelos quais a logística para a linha de frente viaja. Linhas ferroviárias, conexões rodoviárias, remessas de combustível e munições passam por essas províncias. Uma região esvaziada de sua população civil também perde a capacidade local que movimenta essa roda logística, suas oficinas de reparo, seus depósitos, seus trabalhadores, as equipes que mantêm a infraestrutura. Então, vamos esvaziar a faixa de 40 quilômetros. No papel, parece uma medida de segurança. Na prática, significa converter terras produtivas em uma zona de amortecimento militar. E quando um Estado é forçado a transformar seu próprio solo fértil em uma zona de amortecimento, o território foi perdido ali, sem que uma batalha fosse perdida. O eco histórico é marcante também. Por 200 anos, a Rússia construiu sua segurança na profundidade. Mesmo que um inimigo entrasse, a vastidão do país o engoliria. No entanto, essa estratégia funcionou ao custo de deixar o terreno abandonado para o inimigo. O que está sendo discutido hoje é diferente: esvaziar o próprio território com as próprias mãos, sem que o inimigo entre e sem que ninguém o ocupe. A primeira era uma doutrina defensiva. A segunda é uma admissão de que até mesmo essa doutrina não funciona mais. Quando a doutrina defensiva de um Estado colapsa e seus líderes discutem abertamente abandonar as fronteiras, a fratura interna da nação torna-se inevitável. A Rússia está à beira de um colapso e o povo está agora lançando uma guerra contra o regime. Já vimos pedidos para que Vladimir Putin renuncie muitas vezes. Vimos levantes contra o regime desde São Petersburgo até os funcionários da cidade de Moscou, desde generais de alta patente até o parlamento. Já dissemos a você Putin 10 vezes. O primeiro trimestre foi um desastre completo, mas eram pessoas de dentro do Estado e o sistema imediatamente as esmagou. Mas agora os gritos de renuncie e já chega tomaram as ruas e lançaram uma guerra contra o regime e Putin. E isso muda tudo, porque no momento em que as massas leais russas exigem a renúncia de Putin, e isso se torna uma norma diária, os passos da Revolução de 1917 da Rússia já começaram a ecoar. O exemplo mais marcante disso veio da região de Samara. No dia 30 de abril, um vídeo que explodiu nas redes sociais mostrou mulheres russas se posicionando diretamente em frente às câmeras e liberando uma raiva sem precedentes contra o líder russo. Estão nos enviando para garagens cheias de gasolina e carros. Estão nos empurrando para esses porões e estou profundamente convencido de que todos, começando pelo presidente, devem ser removidos do cargo. As mulheres estão nomeando Putin diretamente, dizendo a ele, vá morar no porão e exigindo abertamente a renúncia do presidente. Na Rússia, críticas tão explícitas diante das câmeras são extremamente raras. Isso foi uma indicação clara de que o povo havia declarado guerra abertamente ao regime. Na realidade, as exigências do povo eram muito básicas: segurança, renda suficiente para sobreviver e paz. Mas, à medida que a economia russa entrou em uma queda livre séria, as instituições estatais tornaram-se incapazes de atender até mesmo as necessidades sociais mais básicas. A guerra agora havia chegado às janelas dos cidadãos russos comuns em toda a sua brutal realidade. Quando as pessoas começaram a passar seus dias com medo da morte, em abrigos improvisados e inundados, sua paciência se esgotou. Veja, nesses mesmos dias, um cidadão russo de Tuapse estava se levantando nas redes sociais, questionando dramaticamente o regime de Putin.
Eu não tenho medo da OTAN agora. É sair de casa que me assusta. As sirenes estão tocando, está chovendo óleo e você não consegue ver o sol através da fumaça. É praticamente exatamente como eu imaginei o futuro brilhante sob a liderança do nosso governo. A refinaria de Tuapse foi atingida pela quarta vez em 2 semanas, incluindo no dia 1º de maio de 2026. A cidade estava presa entre a segurança e o desastre ecológico, e o regime estava em silêncio há dias. E veja, vamos voltar àquele vídeo arrepiante de Samara. A mulher de jaqueta preta desafia diretamente. Onde está nosso abrigo? Diga-me, por que você está nos colocando no porão? Vá, Sr. Putin, para o porão você mesmo. Esta é a face mais nua da atitude indiferente e humilhante do regime em relação ao seu próprio povo. Para eles, isso não é uma questão simples de abrigos inadequados, é negligência deliberada e um crime do início ao fim. O mecanismo estatal já havia colapsado muito antes da decisão de guerra ser tomada, mas os oficiais olharam para o outro lado, não prever que a guerra se espalharia para o solo russo uma vez que a operação começasse, ou ser pego despreparado para isso, foi pura estupidez. Deixar as pessoas tão indefesas já não é um simples erro, é visto como um crime aberto. É por isso que as mulheres estão apresentando a exigência mais dura. Começando pelo presidente, todos os governadores, prefeitos, toda a cadeia administrativa deve ser imediatamente removida. Eles devem renunciar. Eles estão jogando a realidade de "estamos morrendo aqui" na cara deles e declarando abertamente que ninguém jamais silenciará suas vozes novamente. Essas palavras vão muito além de uma reclamação comum. Elas são uma das objeções mais poderosas que mostram que a paciência do povo com o regime se esgotou e a voz do basta desceu às ruas. Além disso, o povo russo não está sozinho em sua crítica nesta guerra que lançaram contra o regime. A famosa influenciadora russa, Victoria Bonia, dirigiu-se diretamente a Putin em um vídeo de 18 minutos no Instagram. Ela disse: "As pessoas têm medo de você. Os governadores não estão dizendo a verdade. A economia e as restrições à internet são um desastre." E ela acrescentou: "Entre você e nós, pessoas comuns, há um muro enorme e espesso." O vídeo se tornou viral com milhões de visualizações, mas a crítica não se limitou aos influenciadores de redes sociais. Ela se espalhou para instituições estatais oficiais e conselhos regionais. As objeções que surgem nos corredores parlamentares já não são sussurradas a portas fechadas. No dia 22 de abril, um deputado da Duma dirigiu-se diretamente a Putin. Dissemos a você, Putin, 10 vezes, a economia está prestes a colapsar. O primeiro trimestre foi um desastre completo. Se você não tomar medidas imediatas, financeiras, econômicas e de outra natureza, então no outono enfrentaremos o que aconteceu em 1917. 1917, no 4º ano da Primeira Guerra Mundial, a prolongada Guerra de Trincheiras e o colapso econômico levaram à Revolução de Fevereiro. Um deputado da Duma, traçando esse paralelo, não é aleatório. Este é um alarme vindo de dentro do sistema. Na verdade, as raízes dessas ousadas manifestações são muito mais profundas e têm uma natureza estrutural. A faísca dessa coragem foi acesa meses antes na cidade natal de Putin, São Petersburgo, no Conselho Municipal de Smolninskoye. Este conselho local foi além da mera crítica política. Ele apresentou uma petição oficial à Duma estatal, quebrando o maior tabu da Rússia. Eles exigiram a remoção de Putin do cargo sob acusações de traição pela guerra na Ucrânia. Além disso, esses membros do conselho não recorreram a slogans emocionais. Eles apresentaram 4 argumentos fundamentais baseados na própria constituição do regime. Esses argumentos eram a destruição do exército, a catástrofe demográfica, o colapso econômico e a derrota estratégica. Eles sabiam que a Duma nunca julgaria Putin. O objetivo deles era acender uma tocha na escuridão, e eles conseguiram. A verdadeira crise por trás dessa reação é a falência massiva da infraestrutura de defesa civil do Estado. De acordo com relatórios atuais publicados pelo Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, 67% dos abrigos de defesa civil em toda a Rússia estão inutilizáveis. Dados geolocalizados do campo e canais locais do Telegram documentam que uma parte significativa dos abrigos em Tartaristão, Belgorod e até mesmo nos arredores de Moscou foram trancados com cadeados enferrujados. Aqueles que estão abertos estão inundados com esgoto ou água subterrânea devido a falhas de infraestrutura, sistemas de tubulação corroídos e anos de negligência. Os esforços para modernizar o sistema de alerta encontraram atrasos e não se espera que sejam concluídos antes de 2028. Então, a situação é esta. Drones ucranianos estão penetrando profundamente na Rússia. Sirenes estão tocando. Fábricas estão queimando. Mas as pessoas não têm onde se abrigar.
Bem no meio desta crise, o fato de que as demandas por abrigos subterrâneos privados de elites ricas, burocratas e oligarcas em Moscou e São Petersburgo aumentaram recentemente em 140% prova a decadência assimétrica dentro do sistema e como a divisão de classes atingiu uma dimensão letal. O colapso sistemático da rede de defesa aérea da Rússia transformou esta crise de abrigos de um simples problema de infraestrutura em uma questão direta de vida ou morte para milhões. Em particular, a completa ineficácia das baterias S-400, radares de alerta antecipado NEBO-SVU e sistemas de proteção de curto alcance PAN-TIR-S1 contra as tecnologias assimétricas apoiadas pela guerra eletrônica da Ucrânia deixou a retaguarda indefesa. Análises ocidentais avançadas mostram que 40 a 50 unidades críticas de defesa aérea estão sendo eliminadas regularmente a cada mês na linha de frente e além das fronteiras. Esta perda pesada de equipamentos enfraqueceu o guarda-chuva de defesa ao redor da capital e deixou cidades no interior praticamente desprotegidas contra enxames de ameaças do céu. As operações sofisticadas realizadas uma após a outra pelas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia documentam definitivamente que até mesmo a geografia da Rússia, a profundidades de 1.500 a 2.000 km, já não é mais uma área segura e pacífica na retaguarda. Agora, até os escritores do blog Z, que vinham propagandeando o sistema por anos, chegaram ao ponto em que não podem negar a realidade atual. O blogueiro Zé Yevgeny Goldman gritou seu desespero. Estamos arruinados, completamente arruinados. 80% dos meus amigos fecharam seus negócios. O sistema colapsou. Eles estão mentindo para Vladimir Vladimirovich e continuam mentindo. O uso da ironia por Goldman, se ao menos o czar soubesse, ele consertaria tudo. É o padrão de lamento mais antigo da Rússia. Mas agora as pessoas estão começando a entender que o czar sabe e simplesmente não se importa. A acentuada queda nas taxas de apoio público também confirma este checkmate estratégico. De acordo com dados do VSIOM, a taxa de aprovação de Putin caiu para 65,6%, o nível mais baixo desde o início da invasão da Ucrânia. A taxa de confiança caiu para 71% e a queda vem ocorrendo por 7 semanas consecutivas. Analistas independentes indicam que o número real pode ser ainda menor, pois em um país autoritário, as pessoas hesitam em expressar seus verdadeiros pensamentos, mesmo em pesquisas. O ex-deputado e ex-candidato presidencial Boris Nadezhdin resume essa mudança. As pessoas estão começando a entender que há uma conexão direta entre seus problemas diários, saúde, preços dos alimentos, problemas de internet e as políticas de Vladimir Putin. Esta é uma nova situação na Rússia. Por anos, os russos pensaram, se Putin soubesse, ele resolveria. Agora eles estão começando a entender que a fonte do problema é o próprio Putin. E a história está cheia de exemplos cautelares. Na Primeira Guerra Mundial, a prolongada guerra de trincheiras e o colapso econômico levaram à Revolução de Fevereiro de 1917. O czar pensava que seu poder era sólido. Em poucos meses, ele foi derrubado. A guerra do Afeganistão desgastou o sistema soviético ao longo de uma década. Mesmo sem uma revolta direta, contribuiu para o colapso. A marcha de Prigozhin em 2023 foi de curta duração, mas mostrou quão frágil era o sistema. Até mesmo uma força militar paralela marchando sobre Moscou era possível. Você sabe o quanto todos nós ficamos pobres? Decidi fazer as contas esta manhã. Usei apenas os dados oficiais de inflação do Rosstat desde o início de 2022 até abril de 2026, e deu quase 44%. 44% é o quanto todos nós empobrecemos, o quanto nossos ganhos desvalorizaram. Então, se você está ganhando 100 mil rublos agora, é o mesmo que se estivesse ganhando 56 mil rublos no final de 2021. Agora pergunte a si mesmo, quantos de nós aumentaram nossos ganhos em 44% ao longo dos anos, apenas para permanecer os mesmos, apenas para poder pagar as mesmas coisas que tínhamos há 4 anos? Agora, que os trabalhadores do setor público perguntem a si mesmos, quais trabalhadores do setor público tiveram seus salários aumentados em 44% para o... Analistas dizem que a probabilidade de uma revolta completa é atualmente baixa, mas mesmo que os russos não possam lançar uma rebelião em massa, através de vídeos de reclamação compartilhados nas redes sociais, eles podem mostrar muito claramente que o descontentamento e a raiva estão aumentando. Por trás da raiva dos russos estão números concretos, e esses números estão destruindo a narrativa de uma economia forte do Kremlin. Hoje na Rússia, 100 mil rublos equivalem a 56 mil rublos em 2021.
Em 4 anos, os salários perderam quase metade do seu valor. Para manter o padrão de vida anterior, os salários teriam que ter aumentado várias vezes, mas não aumentaram. A reserva de trabalho caiu de 7 milhões para 4 milhões e 400 mil em 4 anos. Uma grande parte dos homens em idade de trabalhar ou se juntou ao exército ou deixou o país. Aqueles que permaneceram foram redirecionados para a indústria de defesa. 73% das empresas estão enfrentando sérias faltas de pessoal e são necessários 2 milhões de novos trabalhadores todos os anos até 2030. Mas as fontes tradicionais, como os trabalhadores migrantes da Ásia Central, também estão diminuindo. Manufatura, construção, petróleo e gás, logística, os setores que formam a espinha dorsal econômica de qualquer país. Quando não se encontram trabalhadores nesses setores, a produção para, as cadeias de abastecimento quebram, os projetos colapsam. A economia de guerra da Rússia está, na verdade, drenando o sangue da economia civil. Cada trabalhador atraído para o setor militar e de defesa com altos salários está fechando a porta de uma fábrica ou canteiro de obras. A governadora do Banco Central, Elvira Nabiulina, reconheceu a gravidade. Uma situação assim nunca foi vista na história moderna da Rússia, e essa situação está afetando todo o panorama econômico. E o colapso econômico não está apenas nos números, está na vida diária das pessoas. Na região de Belgorod, o Fundo de Compensação para Vítimas Civis esgotou-se completamente. A resposta dada a uma mulher que solicitava compensação pelo seu carro queimado e garagem destruída foi curta. Não há mais dinheiro no fundo. A vice-governadora Olga Medvedeva deu essa resposta oficialmente. Anteriormente, um cidadão havia sido solicitado a enviar fotos do seu veículo danificado para um canal bloqueado no Telegram, para o qual primeiro precisavam comprar uma VPN. Então, o Estado não pode proteger seus cidadãos, não pode compensá-los quando são prejudicados e está até bloqueando-os de apresentar um pedido de indenização. Tudo isso está levando a paciência do povo ao limite e aumentando a pressão para que Putin renuncie. Então, o que Putin pode fazer? Vamos olhar as opções e ver aonde cada uma leva. Aumentar a repressão, o reflexo do Kremlin. Pedidos de protesto estão sendo rejeitados, a polícia está batendo nas portas dos ativistas, VPNs estão sendo bloqueados. Mas sociedades sob pressão explodem. A raiva suprimida não desaparece, ela se acumula. Peskov diz: este é o período em que estamos, como se fosse uma situação temporária. Mas no 4º ano, a palavra temporária perdeu sua credibilidade. Renovar a propaganda, transformar o desfile do Dia da Vitória em uma cena de unidade nacional. Mas nesses mesmos dias, a internet em Moscou será cortada. Se o seu telefone não funcionar durante uma celebração de vitória, o que está sendo celebrado começa a ser questionado. Peskov ameaça que a Ucrânia terá que aceitar termos mais duros, mas essa retórica já não convence nem mesmo seu próprio povo. Nova mobilização, a opção mais perigosa. A mobilização parcial de 2022 fez com que centenas de milhares de russos fugissem. Com índices de aprovação tão baixos, uma segunda mobilização poderia ser um suicídio político para o Kremlin. Em vez disso, estão tentando atrair voluntários com altos salários e bônus, mas isso também está roubando trabalhadores da economia civil e aprofundando a já crítica crise de pessoal. Um ciclo. Puxar trabalhadores para a linha de frente, fábricas fecham, economia colapsa, descontentamento aumenta, aplica-se mais pressão e volta ao início. Retaliação militar, disparando mais mísseis e drones na Ucrânia, mas a própria rede de defesa aérea da Rússia está derretendo. Quando o inverno chegar, toda a capacidade de ataque profundo da Ucrânia será direcionada à infraestrutura energética russa, e nesse ponto, a promessa de Moscou de não haver cortes de energia se transformará de uma piada política em realidade. Aliados. A aliança conhecida como o eixo CRINC, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, está lançando uma tábua de salvação para a Rússia. Irã e Coreia do Norte estão fornecendo drones e munição. A China está dando fôlego econômico através da compra de energia, mas esse apoio não é incondicional. A fraqueza interna da Rússia está deixando seus aliados nervosos. A China está calculando o risco de um aliado instável, e a fraqueza da Rússia está tornando Pequim o parceiro dominante da aliança. Moscou sabe disso, mas não tem mais força para impedir. Ciclos históricos nos mostram que estruturas imperiais massivas e regimes opressivos não fazem grande barulho para o exterior pouco antes de colapsarem.
Em vez disso, apodrecem por dentro ao longo de um longo período, estendem-se silenciosamente, suas colunas fundamentais enfraquecem e, por fim, colapsam sobre si mesmas com um pequeno tremor inesperado. Hoje, o frio e familiar espectro da Revolução de 1917 está vagando novamente, não nos corredores luxuosos de Moscou, mas na raiva de mães desesperadas abandonadas a porões infestados de ratos em cidades provinciais cujos cofres foram esvaziados e no grito silencioso de milhões de cidadãos aprisionados em uma masmorra digital. A enorme máquina industrial militar, construída ao longo de anos com bilhões de dólares, não está mais triturando os territórios inimigos visados. Está triturando impiedosamente a própria demografia da Rússia, sua própria economia e seu próprio futuro. A ilusão de invencibilidade e intocabilidade que foi cuidadosamente mantida por tanto tempo, agora foi completamente destruída. O sangramento silencioso que há muito continuava no vasto quintal da Rússia agora cresceu para uma escala inegável, uma hemorragia arterial. O resto do mundo prende a respiração, observando e esperando pela grande fratura final e o inevitável colapso que esta enorme destruição geopolítica, fragmentando-se internamente, criará ao longo das falhas do mundo. Então, você acha que essa rachadura se transformará em uma fratura? Ou o Kremlin conseguirá suprimir o descontentamento mais uma vez? Compartilhe nos comentários. Para se manter informado sobre as análises da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Nosso vídeo chegou ao fim, mas nossas análises não param por aqui. Se você gostaria de ouvir os dossiês detalhados da PPR Global sobre desenvolvimentos globais no conforto de um podcast durante longas viagens de carro ou pausas diurnas, também o convidamos para o nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na descrição e não fique para trás na agenda mundial em nenhum lugar sob quaisquer circunstâncias. Circunstâncias.